Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Olá, meus amados amigos e amigas, irmãos e irmãs. Aqui é o vosso amigo presbítero, missionário Deronildo Santos, ministrando um estudo da palavra de Deus sobre as 5 razões pela qual Deus se arrependeu. Já falamos sobre as 3 razões. Para você que não acompanhou os primeiros vídeos, vou trazer um pouquinho para recapitular rapidamente as 3 primeiras razões por qual Deus se arrependeu e por quê. Está lá em primeira vez que Deus se arrependeu, está em Gênesis capítulo 6, versículo 5 e 8. Deus se arrependeu de haver feito um homem por causa do pecado, por causa da iniquidade, na época do dilúvio, na época que Deus viu que tinha um homem. Se não fosse esse homem chamado Noé, Deus teria destruído todos e não existiria pessoa sobre a face da terra. Essa foi a primeira vez que Deus se arrependeu. Segunda vez que Deus se arrependeu, Êxodo capítulo 32, versículo 14, foi quando Deus chamou Moisés para o monte, e lá no Monte Sinai Deus falava com Moisés, Deus dava as instruções de Moisés. Depois de Deus ter feito milagres e maravilhas tirando o povo do Egito, o povo se corrompeu, se envaideceu. A Bíblia diz que o povo se desviou-se da presença do Senhor e criou um bezerro de ouro. E ali começaram a adorar e chamar aquele bezerro de seu Deus. Deus se arrependeu ali. Não do povo. Deus se arrependeu porque Deus lá no monte falou com Moisés: eu vou destruir todos, porque estão servindo a Deus estranho. E Moisés orou, Moisés clamou, Moisés buscou a ele. E Deus se arrependeu do mal que ele haveria de fazer. Mas se Moisés não intercedesse, se Moisés fosse um pastor orgulhoso, um líder orgulhoso, quando Deus falou: vou fazer de ti, Moisés, uma grande nação, uma grande família, Deus falou: não, Senhor, o povo vai meter o pau, o que será de ti? Então Deus se arrependeu. Quando ia destruir o povo, Deus ouviu a intercessão. No final vou falar um pouquinho sobre intercessão. Por que ainda o mundo está de pé? Terceira razão pela qual Deus se arrependeu. Estou pregando sobre as 5 razões que Deus se arrependeu. Deus se arrependeu na terceira vez porque ele pôs Saul como rei. E disse Deus, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11, arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. E eu disse na terceira razão que Deus se arrependeu, que Deus tem dado honra a muitos homens, seja no poder de presidências de países, de nações, seja no poder de estados e municípios, seja também no poder de muitas igrejas. Deus tem dado sim, mas muitos homens que estão no poder deixaram de obedecer à voz do Senhor, deixaram de cumprir a palavra do Senhor, deixaram de ensinar a verdade, de falar e fazer a verdade. E Deus se arrependeu. E eu disse que na terceira razão, Deus, muitas das vezes, também está arrependido de ter colocado você, pastor, na frente de uma igreja. Você, pastor, na frente de uma obra. Talvez, como diz um certo pastor, que eu não vou citar o nome, talvez você pode não ter uma gripezinha hoje. Talvez você pode não ter nenhuma dorzinha de cabeça hoje. E continuar aí, extorquindo, explorando, enriquecendo, se vangloriando, inchando, achando que está tudo bem. Mas se estiver fora da palavra de Deus, não está tudo bem não. Mateus capítulo 7, versículo 21 e 22. Muitos vão chegar naquele dia e dizer: Senhor, Senhor, em teu nome. Jesus vai falar: apartai-vos de mim, que não te conheço. Você já pensou, meu irmão, minha irmã, que decepção, que vergonha vai ser depois de tantos anos na igreja, tantos anos pastoreando uma igreja, tantos anos na frente de um trabalho, pastor presidente da igreja X, a igreja mais bonita do Brasil, a igreja mais rica, e o Senhor vai te dizer naquele dia: nunca te conheço. Porque ao invés de você fazer a minha obra, ao invés de você fazer a minha vontade, cuidar das ovelhas, você só enriqueceu. Assim como eu rejeitei Saul, eu estou te rejeitando. Cuidado, meu irmão. Muitas das vezes muitos não aceitam. Às vezes eu entendo por que Deus às vezes não nos permite estar dentro de certo sistema. Porque se a gente levanta com uma palavra dessa em um sistema
Hoje, de muitas denominações, a gente é escorraçado, a gente é expulso lá de dentro, mas longe o Senhor fala, porque não é eu que estou falando, é a Bíblia. 1 Samuel capítulo 15, versículo 11, Deus disse, arrependo-me de haver colocado Saul como presidente. Então foi essa a terceira razão que Deus se arrependeu. Quarta razão que Deus se arrependeu. Vamos para a quarta razão que Deus se arrependeu. E por quê? Diz-nos a palavra de Deus. Os senhores que são estudiosos da Bíblia sabem. Não vou entrar muito em detalhe. Segundo Crônica. Glórias a Deus. Capítulo 21. Versículo 15. Diz assim, quando Davi fez um censo de Israel, Deus enviou uma praga que matou milhares de pessoas. Um anjo estava para exterminar mais alguns em Jerusalém. Olha isso. Quando Davi fez um censo, Deus não se agradou. Um censo. É como seria hoje, no caso, o IBGE. Deus não se agradou. E Deus enviou o anjo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Dê uma pausinha aqui para acertar uma coisa. Então, meus amados, como estou dizendo, a quarta razão que Deus se arrependeu. 1 Crônica, capítulo 21, versículo 15. Deu uma perdidinha aqui, mas já acertando de novo. Capítulo 15. E Deus mandou um anjo a Jerusalém para destruir, e destruindo ele, o Senhor olhou e se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo, basta, retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã e Jebuseu. Então, irmãos, quando o homem começa, às vezes, nós vamos falar um pouquinho de Davi. Davi, segundo a Bíblia, todos sabem, conhecem a história, Davi é um homem segundo o coração de Deus. Não é verdade? Segundo o coração de Deus. Mas às vezes o homem se envaidece. Principalmente quando o homem começa a achar que ele é o tal. Quando ele começa a achar que ele é o bambambam da história. Quando ele começa a achar que ele é o todo-poderoso. E é exatamente aí, por causa de um erro de Davi, que começou a fazer tipo um censo em Israel. O Senhor não se agradou daquele, porque Davi não consultou o Senhor. E quantos que estão fazendo da mesma forma nos dias de hoje, não estão consultando o Senhor, não estão andando conforme a vontade do Senhor. E Deus, quando se arrepende, as consequências são drásticas, são dramáticas, são cruéis. E diz a Bíblia que Deus mandou um anjo. Um anjo. E um anjo destruiu Jerusalém. E destruindo ele a tudo, o Senhor disse ao anjo, basta. O Senhor olhou. O Senhor se arrependeu. 1 Crônica, capítulo 21, versículo 15. Irmão, quando Deus manda, eu vejo muitas pessoas dizendo, o anjo aqui, o anjo ali, não tem noção. Não tem conhecimento de causa, não tem conhecimento da verdade, não tem conhecimento da realidade, quando Deus pesa a mão. Então, meus amados, esta foi a quarta vez que o Senhor Deus se arrependeu, porque Davi fez um censo. Meus amados, principalmente quem está no poder, quem está na liderança, não espere Deus se arrepender, procure fazer direitinho a obra do Senhor. Está chegando o grande dia do acerto de conta. Está chegando o grande dia. Amém? Está chegando a hora. Não espere, porque Deus, assim como Deus mandou em Jerusalém um anjo e fez um estrago grande. Já viu a história? Que Deus outra vez mandou um anjo nos assírios e matou 185 mil. Um anjo. Não espera. Vê o que Deus falou lá, mandou lá em Apocalipse, o que vai acontecer? Os anjos. Então pensa direitinho. Essa é a quarta razão para a qual Deus se arrependeu. Que Deus abençoe.
que em nome do Senhor Jesus Cristo, você fique atenta. Vamos para a quinta razão pela qual Deus se arrependeu. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Quinta razão pela qual o Senhor se arrependeu. Abre a sua Bíblia no livro de Jonas. Jonas, capítulo 3. Glória a Jesus. Aleluia. Capítulo 3, versículo 10. Todos conhecem a história. Quem não conhece a história de Jonas? Quem não conhece a história linda que tem sido tema de grandes pregações, tema de grandes mensagens do Evangelho, tema de grandes ensino bíblico? Deus, ele contemplou o pecado da cidade de Nínive. Irmãos, igreja, amigos, preste atenção. Deus abomina o pecado. Deus abomina o erro. E de tantas idas e vindas que Deus está vendo, hoje eu estou falando 5 razões pela qual Deus se arrependeu. 5 razões. Se você que ainda não ouviu nos vídeos anteriores, quiser dar uma voltinha lá e assistir nos vídeos anteriores, eu vou recapitular rapidamente nesse próximo vídeo aqui, antes de falar a quinta razão pela qual Deus se arrependeu. A primeira razão, Deus se arrependeu, está lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 6. Conta a história de Noé. Deus se arrependeu de ter feito o homem. Segunda razão pela qual Deus se arrependeu, Êxodo capítulo 32, versículo 14. Quando o povo fez ali uma estátua, um bezerro de ouro e o adoravam. Deus se arrependeu, porque Deus ia matar todo mundo. Judeus, israelitas, todos no deserto, mas houve um que intercedesse. E esse um era Moisés. Êxodo capítulo 32, versículo 14. Terceira vez que Deus se arrependeu. 1 Samuel capítulo 15, versículo 11. Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei sobre Israel. Deus se arrependeu muito, irmão. Tanto é que Deus tirou Saul de forma drástica e perigosa. Horrível foi o fim de Saul. Tá, irmão? Quantos que hoje também Deus está arrependido, que Deus colocou no governo de países, estados, municípios e na liderança de muitas igrejas? Deus já se arrependeu muitas das vezes de ter te colocado como obreiro. Deus já se arrependeu de ter te colocado como pastor. Por que que eu falo? Como que a gente percebe? Eu vou dar uma palhinha antes de entrar aqui no quinta razão porque Deus se arrependeu. Como que a gente sabe que Deus se arrependeu, que Deus não está mais com essa pessoa? Simples. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A Bíblia também diz, 1 João, capítulo 2, versículo 15, para não amar o mundo. Então, quando o homem que pensa que é de Deus, a mulher que pensa que é de Deus, o pastor, o presbítero, evangelista, diácono, presidente de oração, missionário, cooperador, pensa que está fazendo coisa de Deus, mas ele está fazendo a vontade do mundo e não sente desejo de mudar, desejo de abandonar o mundo. Ele continua insistindo em ser amigo do mundo, em fazer, em se vestir, em falar, em andar, em viver igual ao mundo. Olha, o Espírito Santo já saiu, porque quando o homem tem temor de Deus, quando o Espírito Santo está de Deus, quando ele fala uma coisa que não se agrada a Deus, dá temor. Quando ele faz, quando ele vive, quando ele vai em ambientes, quando ele se movimenta, conversa, faz uma brincadeira que não agrada o Espírito Santo, ele sente. Mas quando ele não sente mais isto, significa que o Espírito Santo, acabou-se. Foi-se a glória de Israel. Então tem muitos aí na frente de países, governos, estados e municípios, na frente de igrejas, grandes denominações, mas o pecado está na sua vida, mas ele não tem mais arrependimento, não sente mais remorso, da mesma forma como Deus se arrependeu de Saul. E como Deus se arrependeu?
foi triste o final de Saul. Vamos para a quinta razão para a qual Deus se arrependeu. Eu já falei, Jonas capítulo 3, né, versículo 10. E Deus viu as obras deles como se converteram do seu mau caminho. E arrependeu-se Deus do mal que haveria de fazer. Que mal é esse? Todos conhecem a história de Jonas. Jonas, vai na cidade de Nínive. Avisa ao povo da cidade de Nínive que em 40 dias eu vou destruir aquela cidade. Que em 40 dias eu vou destruir todos, não vai sobrar nada nem ninguém. E aquela profecia, aquela revelação, bem diferente do primeiro arrependimento, que quando Deus falou com Noé, faz a arca que eu vou destruir. O povo, em vez de se arrepender, o povo, em vez de buscar o Senhor, de se humilhar, não, zombaram, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, no Gênesis capítulo 6. E em Jonas capítulo 3, versículo 10, o povo ouviu que Deus ia destruir esse Nínive. E o povo se humilhou, rasgou-se, o rei ficou sabendo. Olha que coisa bonita, quando um homem, presidente de uma nação, de um país, de um estado, de um município, pastor, presidente de uma igreja, quando um homem é presidente de um governo, ele ouve a palavra do Senhor, ele se arrepende, ele reconhece que ele é pecador, que ele está sujeito a Deus e a sua palavra. E ali Deus ia destruir, irmão, pode ter certeza. E arrependeu-se o Senhor, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado contra a cidade de Nínive. E assim está acontecendo no dia de hoje. Quantos que estão fazendo como na época de Noé? Ouve a palavra, ouve a mensagem do Evangelho, ouve a mensagem da salvação e não se converte. O Senhor Jesus Cristo no Evangelho de São Mateus capítulo 24, versículo 36, a seguir diz que assim como foi no dia de Noé, não é diferente no dia de hoje. Hoje, em vez de o povo se arrepender, da mesma forma que o povo de Nínive, não, está se multiplicando no pecado. Versículo 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, e está chegando a hora que vai também Deus destruir esta terra. Ezequiel capítulo 7 diz, o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Queria Deus que os homens hoje, na época de hoje, 2023, se arrependesse e se voltasse para Deus e buscasse ouvir a palavra do Senhor e andar conforme a palavra do Senhor, ele iria salvar. Ou melhor, ele salva todos que se arrepender. Hoje o caminho do arrependimento é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, disse Jesus. Então o homem hoje, o passo para a salvação é aceitar Jesus como Salvador, para que quando tocar a última trombeta, aí sim vai chegar o fim de todas as coisas. 1 Pedro, está escrito, 2 Pedro capítulo 3, versículo 7, diz que os céus que agora se reservam passarão com grande estrondo. Aí está vindo, irmão, a terceira e última destruição da raça humana. Não haverá mais. Depois disso, só está faltando uma coisa para acontecer a grande catástrofe, a maior de todas. Só uma coisa. Só falta Jesus Cristo arrebatar a igreja a qualquer momento. Ele vai fazer isso. Só falta o Senhor Jesus Cristo dar as ordens, como está lá em 1 Coríntios. Voz de arcanjo. O Senhor tocar a última trombeta, que será no momento, no abrir e fechar de olho ante a última trombeta. Aí ele vai tirar a sua igreja. E aí, meus irmãos, ai daqueles que ficarem na terra, ai daqueles que participarem da grande tribulação, mas hoje, se ouvires a palavra do Senhor, não endureça o seu coração e aceita Jesus como Salvador, amém? Arrepende-se hoje, porque amanhã poderá ser muito tarde. Arrepende-se hoje, para que amanhã não sejais pego de surpresa, porque Deus não vai se arrepender mais, irmão. Hoje o acordo de Deus é diferente. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas aquele que não crê, versículo 18 de João 3, 16 a 18, já está condenado. Você não quer ser condenado? Não quer ser destruído?
aceita Jesus como Salvador, se santifica, se prepara, porque está chegando a hora. Amém? E aqui mais uma vez foi o vosso amigo, presbítero, missionário Deronildo Santos. Missão, um projeto do coração de Deus. Fica com Deus, fica na paz, fica na fé. Amém.